Seu nome e seu bairro. Eu sou Marta, do bairro Silveira. E aí, Marta, o que dizer desse momento do Cruzeiro, do jogo de hoje, simpático com o Figueirense em 2-2? Olha, Thiago, eu passei aqui especialmente porque se você estivesse aqui, eu queria realmente deixar um recado. Eu sou torcedora do Cruzeiro, vou continuar vindo, vou continuar prestigiando, amo o Cruzeiro, mas o que a gente está tentando dizer para o Gilvan, a torcida, porque a torcida percebe, é claro que ele deve perceber também. E é óbvio que ele deve ter um motivo para estar agindo dessa maneira, deve ter alguma questão financeira, porque é lógico que ele, como torcedor também, quer o melhor do Cruzeiro. Mas o que a gente não está entendendo é porque o Cruzeiro é de uma grandeza que é simplesmente impossível. A gente vê o Cruzeiro com um time deste nível baixíssimo técnico, apresentar um futebol péssimo. O técnico a gente vê que é bem preparado, porém, ele não teve tempo de trabalhar ainda. Mas a gente tem que realmente fazer contratações, e não é aquela coisa clichê de falar, vamos fazer contratações. São as tais contratações pontuais que tanto foram faladas no final do ano e que não foram feitas. E é impossível um time de futebol não ter um armador, não ter um centroavante, né? Tem que qualificar tecnicamente o time para que você ponha alguns jogadores que hoje são titulares na reserva, porque o William, pelo menos, era reserva na época áurea do Cruzeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro está no caminho errado. Outra coisa, tem que aproveitar a base, sim, mas no momento que o time estiver bem armado. Então, assim, é toda uma visão que parece que tem que ser renovada dentro da diretoria do Cruzeiro para entender que investimento em futebol é investimento em jogador, porque aí você vai obter títulos, vai ter marketing, inclusive um marketing, você tendo visibilidade na mídia, você tem condições, inclusive, de recuperar isso em mais investimento. Eu acho que é só esse o único caminho para o futebol. Ô Marta, você... Bela comentarista, hein? Bela comentarista. Tá falando, o Alberto tá te elogiando a sua posição e a sua colocação. Mas Marta, o que eu te perguntaria é o seguinte, pensando para frente, né, em elenco, se não chegar ninguém, até acredito que vai chegar, tem que chegar, né? Mas se não chegar, o que passa na cabeça do cruzeirense que viu esse time perder para o Curitiba? Teve que suar uma barbaridade. Parece que foi 2-2, mas o Cruzeiro suou muito para empatar com o Figueirense. Não perdeu por pouco, porque o Fábio fez um milagre lá no final. Olha, eu acho, sinceramente, se o Cruzeiro não fizer uma contratação... E aí é uma coisa que eu não consigo entender. Todos os times no Brasil trabalham na mesma realidade. O nosso rival aqui tem o mesmo orçamento. O Cruzeiro, inclusive, tem mais sócio-torcedor. Então, eu não entendo como que é que o Cruzeiro não dispõe de recursos. A gente vê os outros clubes contratando, por que o Cruzeiro não tem condições de contratar? Mas suponhamos que não contrate, o que eu já não entendo, porque está na contramão, né? Como que a torcida pode estar pensando de um jeito e o presidente do clube ter uma posição tão radical, né? E assim, é contrário ao desejo do torcedor. Ele é representante da torcida, ele não é proprietário do clube, né? Então, eu entendo assim, se não houver isso, que eu acho que seria um absurdo, né? Mas se não houver isso, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro também for omisso, na medida que é função dele também fazer essa cobrança para o presidente, eu acho que realmente nós vamos ter que contar com aquela história de tentar fugir do rebaixamento. Porque esse time do Cruzeiro aí não tem futebol, nem mesmo para ficar em meio de tabela. É time para a gente somar pontinho para fugir de rebaixamento. Time que empata com o Figueirense no Mineirão vai ganhar de quem? Pra gente fechar, Marta, eu queria que você falasse dos estrangeiros, né? Você falou dos meninos da base que correm um seríssimo risco de serem queimados, né? Num time, para usar um termo que é do futebol, né? Queimar os meninos que estão subindo. Desses gringos todos aí, de Sanches Minho, de Gino, Arrascaeta, tem alguém que se salva, que você ainda acha que vale uma aposta, uma sequência? Ou tem alguém aí que você já limaria de vez? Olha, eu acho que o Romero teve um começo bom, mas eu ainda não acho assim que ele... ainda não sei se eu tenho assim aquela saudade do Fabrício, né? Daqueles meios de campo assim, que impunham mais respeito, mas o Arrascaeta eu acho assim, eu não tenho mais paciência, porque eu acho um jogador que até tem um bom nível técnico, mas não inspira assim, não tem aquela vibração, né, que o time precisa, não engata, não tem uma sequência de jogos. E os outros eu acho que são comuns, não vão acrescentar em nada, sabe? Eu acho que o Cruzeiro precisa urgentemente de um centroavante, de um armador. Se pudesse contratar outros bons jogadores, seria bom também.